povo! Estamos ao vivo! Olá para você que está assistindo ao replay dessa live. Vamos ter que aguardar só alguns instantes, deixa a galera entrar aqui. Nossas lives de segunda hoje um pouquinho mais atrasado, mas estou aqui para conversar um pouquinho com vocês e trazer aí informações que vão tocar o teu coração, te fazer alavancar na sua vida, conseguir melhores resultados. Hoje eu vou falar sobre o motivo pelo qual você não vive o seu propósito. Já que fica aqui até o final, porque você vai ter respostas para a sua vida. Gente, vocês não têm noção de quem está aqui nessa live. Nosso prefeito Gustavo Nunes. Eita, gente, que eu tô chique mesmo, hein? Muito boa noite, meu prefeito. Jéssica, Kelly, sejam todos muito bem-vindos. E aqui nós vamos falar hoje sobre o motivo pelo qual você não vive o seu propósito. Gente, esse é um dos meus chamados, né? Uma das minhas vocações é provocar em você viver as promessas do Senhor sobre a sua vida. Só que o que eu tenho percebido? Que muita gente está travada, deixando de experimentar, deixando de viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus por causa da insegurança. Essa palavrinha, ela é de matar e ela é de morrer, né? Quem aqui é inseguro? Quem nunca ficou inseguro? Quem nunca experimentou a insegurança, não é? Quem nunca atire a primeira pedra? Gente, eu que estou aqui falando com vocês, né? Ah, meu Deus, eu sou referência. Por isso que eu bato nessa tecla, porque se tem uma coisa que eu tenho uma autoridade para falar é como você vencer a insegurança na sua vida. Por quê? Porque a pessoa mais insegura do que eu nessa vida não existia. Vou contar aqui só um pouquinho para quem não conhece essa minha história, entender de que nível de insegurança nós estamos falando. Eu que vos falo aqui com toda a desenvoltura, né? Que tem pessoas aí que param para escutar e dizem assim para mim: nossa, Lu, poderia ficar te ouvindo horas, né? E hoje você me vê falando assim com toda tranquilidade, facilidade. Não imagina que há muito pouco tempo atrás, né, eu mal pegava no microfone, né? Eu tinha pavor, eu tinha pânico de estar à frente de pessoas. Eu me lembro de uma vez que eu tive a oportunidade de falar para meus amigos, meus irmãos, pessoas conhecidas ali, um grupo de 10 pessoas, né? E eu não fui, eu passei vergonha, a vergonha de ser chamada e não ir lá na frente, né? Enfim, eu já passei tudo enquanto é tipo de vergonha que vocês possam imaginar por conta da insegurança. E eu não ia porque eu não ia mesmo, eu travava, tá? Eu não saía nada, eu não conseguia, vamos dizer assim, desenvolver nada ali, né? Nem um mais ou menos. Não era nem por conta de perfeccionismo, não. É de chegar a não ir mesmo, né? Então, assim, uma das coisas que a minha cunhada falou pra mim quando eu comecei a minha carreira como analista, ela falou assim: agora você vai ter que se expor, hein? Agora você vai ter que fazer live, agora você vai ter que fazer stories. E isso daí foi um empecilho pra mim no início, no sentido assim, uma dificuldade pra mim, que eu tive que entender, não é, a minha personalidade, entender os meus traços de caráter, fazer 300 acordos comigo mesmo para eu poder me permitir estar aqui hoje falando com vocês com tranquilidade, né? Hoje é tranquilo para mim, hoje é fácil para mim estar aqui, não é? De certa forma o assunto flui, a ideia flui, o conteúdo vem, mas não foi sempre assim. Né? Eu sempre fui na vida muito insegura com a minha imagem, muito insegura com o meu conhecimento, muito insegura com o meu posicionamento, muito insegura, né, para expor tudo isso, para expor quem eu era. E à medida que eu fui mergulhando dentro da Bíblia, mergulhando dentro da nossa regra de fé e prática, né, eu fui aí entendendo esse caminho e entendendo que isso aqui não era um privilégio só meu, e é sobre isso que eu quero falar. Não é um privilégio só seu ser inseguro.
Porque dentro dos chamados, né, dentro dos profetas, dentro das pessoas que foram tremendamente usadas por Deus para libertar, para fazer algo muito maior do que uma simples live ou simples stories ou pregar numa igreja, né? Eles também passaram por insegurança e é sobre isso que eu quero vir aqui falar com vocês. Um dos meus ícones dentro da Bíblia sobre essa questão da insegurança é o próprio Moisés, né? Você pode achar assim, quando você olha para a história de Moisés, se você conhece a Bíblia, se você conhece os personagens bíblicos que sejam, minimamente você já sabe sobre Moisés. E você sabe que Moisés, ele liderou ali uma bagatela de 4 milhões de pessoas, né? Ele guiou 4 milhões de pessoas pelo deserto afora, tirando o povo de Israel de dentro do Egito, né? Libertando, enfim, de uma forma muito mirabolante, né? E você olha assim, cara, Moisés é um cara, né? Ele é um cara que cumpriu o seu chamado, ele cumpriu a sua obra, ele cumpriu a sua missão com toda a excelência ali, e Deus chamou o cara certo para isso. Só que você se engana, porque Moisés, ele era comedor de arroz e feijão como eu e você que estamos aqui. Ele era inseguro também, não é? A gente consegue enxergar isso dentro da palavra de Deus, lá em Êxodo 3. Êxodo 3 vai falar sobre o chamado de Moisés. Então vamos lá. Moisés, ele é um hebreu nascido no Egito, numa época muito difícil, onde o povo, né, do Egito fez o povo de Israel de escravo ali. E aí, o que aconteceu? Sendo como escravo, Moisés, ele passou pela dificuldade onde o faraó, né, mandou ali matar as crianças, né, com menos de 3 anos. Todo mundo que nascesse ali tinha que ser morto, nasceu homem era morto, né? E Moisés, ele foi colocado num rio para tentar poupar a sua vida, né? Então, o que aconteceu é que Moisés teve uma infância totalmente conturbada. Na minha live de segunda-feira anterior eu falei sobre isso aqui um pouquinho, e hoje eu quero discorrer um pouquinho mais para que vocês entendam, para que vocês vejam o quanto as dores emocionais até dos homens de Deus, né, impedem de cumprir o seu propósito, impedem de exercer o seu chamado, impedem de exercer, né, ali aquilo que eles foram vocacionados para fazer, né? E talvez você que está aqui me ouvindo seja a insegurança que está paralisando o teu futuro. Imagina se eu tivesse ficado presa nas minhas inseguranças, né? Se eu tivesse ficado tocando violão de costas para a igreja por causa de vergonha, por causa de medo de aparecer, por causa do medo de me expor, por causa da minha baixa autoestima, por causa dos meus complexos, vamos dizer assim, né? Imagina se eu tivesse paralisado nisso. Imagina se Moisés estivesse paralisado nisso. Então eu quero que você fique até o final, que eu vou te dar ferramentas para você poder vencer a sua insegurança e assim você poder compartilhar com o mundo a sua mensagem, tá? Então, quando a gente olha em Êxodo 3, vai falar sobre o chamado de Moisés, né? Vai falar sobre o dia que Deus apareceu a Moisés face a face. Pode deixar aqui, filho? Obrigada. Face a face, muito obrigada, viu? Deus apareceu para Moisés face a face, cara a cara, para que essa chamada acontecesse. Deus conhecia Moisés, né? Talvez se não fosse assim tão mirabolante, Moisés jamais daria ouvido, por exemplo. Vai saber o que estava no coração de Deus e no coração de Moisés ali. Mas o fato é que Moisés um dia estava no deserto e ele começou a ver uma árvore que pegava fogo, mas a árvore não se consumia. Aquilo chamou a atenção de Moisés e surge uma voz de dentro dessa árvore. Só aqui, para mim, já era um marco, né, de você pensar assim, cara, uma voz que sai de dentro de uma árvore, que pega fogo e não se consome, isso aqui já é uma experiência sobrenatural. Vocês concordam comigo? Então ali ele não tinha nenhuma dúvida de que era Deus que estava falando com ele, né? Enquanto eu vou ler aqui algum texto, eu vou beber uma aguinha aqui, bota esse coraçãozinho, bota esse aviãozinho, quero que você chame todo mundo para essa live, porque eu tenho certeza que vai ter ouro aqui e você vai ser muito abençoado ouvindo essa palavra. Quanto mais coraçãozinho você coloca, né, mais você chama pessoas
para estar aqui conosco, tá? Então, por favor, convide aí pessoas para que possam entender como que funciona, mecanismos, né, ferramentas que você pode usar para vencer a sua insegurança e assim cumprir o seu propósito. Nós estamos falando aqui de algo maior do que você mesmo. Nós estamos falando aqui algo sobre vocação. Nós estamos falando sobre algo que vai acabar impactando não só a sua vida, mas todo mundo que está próximo a você. Então, manda essa live para todo mundo aí. Então, lendo lá Êxodo 3, né, vai falar sobre essa chamada aí, sobrenatural, em relação, né, ao chamado de Moisés. O fato é que quando você lê e quando você olha a história, hoje a gente já sabe o final da história, mas eu quero que você imagine ali Moisés naquele dia. Sabe, eu quero que você imagine ali Moisés nessa hora aqui. Você pensa, tem uma árvore, tá pegando fogo, sai uma voz de lá de dentro, impacta o coração de Moisés e Moisés diz sim. Mas não, Moisés não disse sim. Moisés, ele começou uma discussão com Deus. Lá no versículo 11 vai estar escrito assim: porém Moisés respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Isso aqui eu disse na minha live passada, mas eu quero repetir. O fato de Moisés não ter aceitado de primeira o chamado de Deus foi por conta da sua insegurança. Mas a insegurança de Moisés não tinha relação com o poder de Deus. A insegurança de Moisés não tinha a ver com a dúvida do coração dele em relação a quem estava o chamando. E eu tenho certeza que você que está aqui também não duvida do poder de Deus. Eu tenho certeza que você que está aqui também tem clareza do quanto Deus é poderoso para fazer. O problema de Moisés é: será que esse Deus vai fazer em mim? Será que eu sou digno de viver essa manifestação? E essa insegurança de Moisés, quando você vai olhar aqui, ela tem totalmente relação com as dores emocionais que ele viveu. Cara, quem foi Moisés? Moisés foi um menino que foi, aos 3 meses de vida, colocado dentro de um cesto. E vocês sabem aqui, por me acompanhar, que cada experiência que você vive, né, ali na sua infância, marca você de uma certa forma que chega a marcar o teu corpo, e eu consigo ler a sua história no formato do seu corpo. Agora imagina uma criança que teve uma gravidez, né, conturbada, porque aquela mãe tinha que esconder essa gravidez. Então imagina, né, toda a situação que Joquebede passou ali para poder guardar essa gravidez, né? Não foi uma gravidez fácil. Depois Moisés nasce, é colocado num cesto, ele é achado por uma princesa, então ele é criado por uma família, né? Uma família egípcia, entende? Ele foi criado por uma família egípcia, mas sendo amamentado pela sua mãe. Imagina a cabecinha dessa criança. Entende? Porque a criança, ela... O Bruno tá falando, e como consegue, né, Bruno? Consigo ler tudo aí, né, Bruno? Os segredos todos são revelados. Mas imagina a cabecinha dessa criança, desse bebê Moisés, né? Dessa criança Moisés sendo amamentado por uma mãe, tendo um laço afetivo com ela, porque, né, ele era amamentado pela sua mãe biológica, mas criado num lar egípcio. Então era muita confusão de identidade, era muita crise de identidade que Moisés vivia, e tudo isso, não é? E tudo isso gerou essa insegurança de Moisés, a ponto de Moisés, gente, entenda isso que eu quero dizer aqui para vocês. Nós estamos falando de Moisés discutir com um líder. Nós não estamos falando de Moisés discutir com um irmão, com o pai, com alguém próximo, não. Nós estamos falando sobre um Moisés que, de tão inseguro que era, discutiu com uma voz que saía de uma árvore que pegava fogo e não era consumida. Entende? Moisés estava tendo uma experiência espiritual ali naquele momento, mas ele não estava duvidando do poder espiritual de Deus ali, ele estava duvidando dele mesmo. Entende? E ele diz assim, ó: quem sou eu, né? Quem sou eu para apresentar a Faraó e dizer para tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou: eu estarei com você, Moisés. Ou seja, você não vai estar sozinho.
eu vou estar com você, né? Eu vou ali te dar provas nesse momento, quando eu chegar diante dos israelitas, né? Você vai ter poder para manifestar ali, né? Você vai fazer sinais, as pessoas vão ver o meu poder agindo em você e vai dar tudo certo, né? Vamos lá, só que Moisés, ele continua discutindo com Deus. E aí a gente vai para o capítulo 4 de Êxodo. Acompanhe comigo se você tem a sua Bíblia aí. Depois lê e risca esses textos, porque isso vai tocar teu coração. E Moisés, cara, antes disso, Deus fez assim, ó, uma discussão para Moisés, sabe? Deus falou como que ia ser, como que ia acontecer. Deus deu o passo a passo todinho para Moisés do que ia acontecer. Mas a insegurança de Moisés em sua identidade era tão gigantesca que ele disse para Deus assim: e se eles não acreditarem em mim? Repara que Moisés em nenhum momento fala sobre Deus. Em nenhum momento Moisés fala assim: e se eles não te reconhecerem? E se eles não entenderem o seu poder? Ou e se o seu poder falhar na hora que eu estiver na frente de Faraó? Moisés não disse nada disso. Moisés disse assim, ó: e se eles não acreditarem em mim? Sabe o que isso daqui me diz? Que Moisés, ele também não acreditava nele mesmo. Moisés, ele tinha dificuldade de entender quem ele era. Ele não acreditava em si mesmo. E essa insegurança aqui foi um empecilho para Moisés dizer sim para o Senhor. E Moisés continua, Deus continua falando para ele ali, olha, não, você vai fazer sinais, coloca a tua mão no peito. Aí a mão surgiu, né, leprosa, depois coloca no peito de novo, surgiu sã. Deus vai fazendo, Deus vai convencendo Moisés. Olha o trabalho de Deus para convencer Moisés a seguir o seu propósito. Quem sabe Deus não está falando isso com você? Quem sabe eu não estou aqui falando as mesmas coisas sobre insegurança de novo, porque é uma voz, é uma forma de Deus te encontrar para dizer: você está fugindo do seu chamado de novo. Quem sabe, né, o Senhor já não está tocando no teu coração assim de obras que você já deveria estar fazendo e não está fazendo por conta da sua insegurança, e você está como Moisés discutindo com Deus, encontrando desculpas. Mas quem sou eu, Senhor? Mas não é possível, Senhor. Escolhe outra pessoa, manda outra alguém. E Deus está ali demonstrando o poder dele na tua vida. Comigo foi assim, gente. Por um tempo eu acreditei que o meu lugar era atrás de um violão. Que o meu chamado era fazer louvor no Brasil inteiro, né? Tocar violão, né? E, enfim, seguir o Brasil inteiro com esse violão. Jamais, se vocês me dissessem aí há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, que eu estaria aqui fazendo live, que eu estaria pregando para as pessoas, que eu estaria falando em público, gente, eu ia rir da sua cara. Entende? Eu ia rir da sua cara. Por quê? Porque eu não acreditava, assim como Moisés. Agora, quando Deus deu todas as instruções para Moisés, Moisés ainda assim ele não disse sim. Porque lá no versículo 10 ele fala assim: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que você falou com teu servo. Cara, olha essa frase de Moisés. Eu não tinha facilidade para falar, nem antes de te encontrar e nem agora. Moisés viveu uma experiência espiritual, mas essa experiência espiritual não foi o suficiente para tirar a insegurança do coração de Moisés. Aqui Deus perde a paciência com Moisés. Aqui Deus perde a paciência com Moisés, no versículo 11 do capítulo 4, ele vai falar assim, Deus vai dizer para Moisés: quem é que deu boca ao homem? Então, de repente, você está dando essas mesmas desculpas que Moisés deu. Ai, quem sou eu, Senhor? Ai, eu não dou conta. Ai, eu não consigo falar. Ai, eu sou isso, eu sou aquilo. Manda fulano, Senhor. Por quê? Porque aqui você está se comparando. E essa insegurança é o que está impedindo você de seguir o seu propósito.
E nem a experiência espiritual de Moisés foi capaz de sanar essa insegurança do coração dele. E Deus teve que, endurecer o discurso. E você acha que mesmo endurecendo o discurso, Moisés disse sim para o Senhor? No versículo 13, ele fala assim: eu te peço, Senhor, envia outra pessoa. Enquanto Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim, Moisés falou assim: Senhor, envia outra pessoa. Aí eu te pergunto, com quem você quer se parecer? Qual que é a resposta que você vai dar para Deus? Qual é a resposta que você vai dar para a humanidade? Qual que é a resposta que você vai dar para as pessoas que precisam ouvir a mensagem que você carrega? As pessoas que precisam se beneficiar com aquilo que você carrega. Entende? Porque o reino é feito de pessoas e pessoas abençoam pessoas. Os milagres, eles passam por pessoas, entende? É assim que funciona o reino. Então não adianta você querer entrar numa bolha e só receber. Não, nós fomos chamados para dar também. Você tem algo dentro de você que as outras pessoas não têm. É isso que Deus estava dizendo para Moisés, sabe? Moisés, não é sobre quem você é sobre quem você pode se tornar. É sobre aquilo que eu posso fazer em você, através de você. E aqui eu não estou falando de púlpito de igreja. Aqui eu estou falando sobre vocação. Aqui estou falando sobre propósito. Aqui eu estou falando sobre transbordo. Sobre você transbordar daquilo que está aqui dentro para as pessoas que estão do seu lado. E muitas vezes você está como Moisés, inseguro. Sem saber quem você é, sem saber como se portar e sem ter noção daquilo que você carrega. Agora, olha o caminho que Moisés trilhou, gente. Por ele ouvir Deus naquele momento ali, ele foi. Tudo bem, ele foi com o irmão dele, tá? Deus permitiu que ele fosse, com o irmão dele ali, mas ele foi. A ideia é, ele foi. Ele recebeu o chamado, ele recebeu o propósito, ele recebeu a vocação e ele foi. Um outro cara que tem dentro da Bíblia também que fala muito comigo sobre essa questão da insegurança é o próprio Gideão, né? E quando você vai olhar, Gideão também passa por uma infância difícil. Gideão é um filho bastardo, né? Gideão é um filho de uma prostituta. Gideão Desculpa, eu tô confundindo os nomes aqui. Mas o próprio Gideão, ele viveu uma vida de insegurança agora mediante a aflição dos midianitas sobre Israel ali, no tempo dos juízes, né? E quando isso vai acontecendo, um anjo do Senhor aparece para Gideão. Olha isso, gente. Um anjo do Senhor aparece para Gideão, se apresenta para ele ali, né? Se apresenta para ele ali. E quando esse anjo do Senhor se apresenta para ele, ele fala assim: paz seja contigo, varão valoroso. Paz seja contigo, varão valoroso, né? E Gideão olha para esse anjo do Senhor, ele sabia que era um anjo, e ele disse assim: varão valoroso? Se eu tenho essa força toda, se eu sou esse cara que você está falando, se eu fosse esse cara que eu estou te falando, eu não estaria malhando trigo no lagar. Eu não estaria escondido dos escravos, Desculpa, gente, é porque tá chegando uma mensagem aqui para mim, ó, e eu tô distraindo aqui, mas eu vou concentrar aqui com vocês. Se eu fosse esse varão valoroso, né, se eu tivesse essa força toda que você está dizendo, eu não estaria fugindo, eu não estaria nessa vida de me esconder para eu poder comer. Eu estaria vivendo o meu propósito, né? E aí quando Deus fala, não, você vai chamar o exército, você vai vencer ali, né, toda essa opressão que vem sobre você, você tem força para fazer isso. Quando Gideão, ele encontra com esse anjo, ele recebe essa palavra, de novo Gideão, ele não duvida do poder do Senhor. De novo ele não duvida, de quem o está chamando, ele duvida de si mesmo. Ele fala: eu, varão valoroso?
força, que força é essa? E daí ele começa a fazer prova com Deus para ter clareza e para ter certeza de que era ele mesmo que tinha que estar à frente daquela obra, né? E quando isso acontece, Gideão, com apenas 300 homens, ele vence uma guerra que vinha assim, sendo perpetuada ali em Israel durante anos. Entende? Quando o Gideão ele consegue ter essa noção da identidade, de chamado, de propósito, de vocação, ele consegue encontrar nele forças o suficiente para liderar um exército de apenas 300 homens e vencer uma guerra que era, vamos dizer, invencível com o exército inteiro, quanto mais com 300 homens. O que eu entendo aqui? Eu entendo aqui que as nossas dores emocionais provenientes das nossas experiências, não é, de infância, de vida, nossa construção de vida, elas impedem, sim, a nossa jornada com Deus. O cumprimento do nosso chamado, o cumprimento do nosso propósito, tá? Cada um dos traços tem uma insegurança. Cada um dos traços de caráter, né? Você que me acompanha aqui sabe que nós temos 5 traços de caráter e esses 5 traços de caráter são responsáveis por nossos perfis de comportamento, né? Então, o esquizoide, por exemplo, ele tem a sua insegurança. A insegurança do esquizoide é ter a sua ideia rejeitada, né? A insegurança do esquizoide faz com que ele queira ficar sozinho no quarto, no videogame, né? A insegurança do esquizoide faz com que ele queira ficar no mundo imaginário dele. Entende? Então, o medo da rejeição, porque foi algo que ele viveu no útero, o medo da rejeição faz com que esse esquizoide não queira existir no mundo real, que ele crie na cabeça dele um mundo imaginário e para ali ele se esconde. Hoje eu atendi uma moça com 27% de esquizoidia que teve ideias para fazer mestrado em odontologia com teses, que o professor dela falou a seguinte frase: de onde você tirou isso? E eu disse para ela: se você tirou do seu esquizoide, você tirou graças à rejeição que você sofreu no útero da sua mãe. E isso é libertador. Entende? Quando ela entendeu isso, ela deu um sorriso, assim, de libertação mesmo, de tipo, ufa, você tá tirando um fardo sobre mim, sabe? O oral, ele vai ser inseguro quando o que ele for fazer for implicar em abandonar pessoas ou ser abandonado, sentir essa dor do abandono. Então, o oral, ele tem muita dificuldade com o desapego. Então, se eu tenho que desapegar de coisas, de pessoas, o oral ele vai ser muito inseguro. O oral ele é como uma criança, ele tem medo de crescer. Ele tem medo de existir no mundo, né? No sentido de eu tomo conta da minha vida. Meu Deus, eu não sei cuidar de mim. Esse é o oral. O oral tem medo do crescimento, né? O psicopata, ele tem uma insegurança interna quando ele vive em ambientes que ele sente que ele está sendo manipulado. Quando ele sente em ambientes que ele vai ter que confiar para ele crescer. Por exemplo, Moisés, aqui ele teve que confiar na palavra de Deus. Ele teve que usar o dom da articulação ali que ele tinha através do traço psicopata. Entende? Mas ele viveu num ambiente de manipulação. Ele viveu num ambiente onde que ele teve que ser uma pessoa que ele não era. Então, o psicopata, quando ele vive essa experiência de ser usado, né? Ele vive essa experiência de ter alguém dando ordem sem sentido, que ele está sendo manipulado, que ele está sendo abusado, usado ali. Ele vai querer ficar no seu mundo, inseguro de ir para esse mundo, não é? E usar os seus poderes, as suas habilidades. O masoquista, então, nem se fala. O masoquista, o nome dele é segurança, né? Ele quer segurança, ele quer um terreno estável para pisar. O masoquista, ele tem uma insegurança nata, porque os olhos dele estão focados em encontrar os erros que podem acontecer, né? Só que ele não sabe que isso daí não é um ponto para ele paralisar, é um ponto de atenção para ele cuidar, para ele planejar melhor, para ele seguir na vida. E isso aqui hoje eu posso falar para vocês que era o meu masoquista que me travava naquela época lá atrás.
Porque eu não tinha segurança naquilo que eu sabia fazer. Hoje não. Hoje eu tenho segurança naquilo que eu falo. Hoje eu tenho segurança naquilo que eu faço. Por quê? Porque eu aprendi a lidar com aquilo que me travava, que era o meu masoquista, que é o medo da crítica. Então, o masoquista, ele vai ser inseguro pelo medo da crítica, pelo medo da humilhação, pelo medo do julgamento. Entende? Já o rígido, ele vai ser inseguro com medo de não ser perfeito, com medo de não ser o melhor. O rígido, ele vai ter o medo, a insegurança vai paralisar ele por causa da comparação, porque ele sempre vai olhar para alguém que é melhor do que ele e ele vai travar. Entende? Moisés aqui fez isso, né? Manda meu irmão fala melhor do que eu, o meu irmão foi criado com a nossa mãe, o meu irmão, ele vai conseguir falar melhor, ou seja, a comparação, né? Quantas vezes a comparação tem ferido você, tem magoado você, tem machucado você, e agora não é alguém que está comparando, é você que está se comparando, é você que está sendo injusto com você mesmo. Mas por que isso? Por causa das suas dores emocionais que você não conhece, que você não aprofunda para vencer. Porque, gente, de verdade, eu gravei um vídeo aqui ainda há pouco sobre isso, sabe? Descobrir os seus traços de caráter é só o início do processo. Descobrir os seus traços de caráter não tem um fim em si mesmo. Descobrir os seus traços de caráter, os seus medos, aquilo que te para, aquilo que te move, tem uma finalidade que é te fazer seguir para a vida, para crescimento, para amadurecimento, para você entender as suas dores, mas não se paralisar nelas, para você seguir amadurecendo para onde? Né? Seguir para onde? Para o alvo que é Cristo. Porque o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é amadurecer o nosso caráter para que nós possamos ser cada dia mais parecidos com Jesus. Esse é o alvo da vida do cristão. E conhecer os seus traços de caráter e entender aquilo que te move, entender aquilo que te trava, entender o teu perfil de comportamento, né, vai facilitar você nesse processo de amadurecimento. Consegue entender, então, o que você precisa fazer, qual o caminho que você precisa seguir para poder cumprir o seu propósito e a sua vocação? O autoconhecimento aqui, ele é imprescindível. Por quê? Porque foi esse o trabalho que Deus fez, tanto com Moisés, tanto com Gideão. Entende? Deus fez esse trabalho no tete a tete. Deus teve esses particulares ali com Moisés, Deus teve esses particulares ali com Gideão, e cada experiência que eles tiveram foram curando, né? Foram curando ali as suas feridas emocionais. Hoje é muito mais fácil. Hoje você tem ferramentas, hoje você tem conhecimento que te facilitam isso. Então, estou me colocando aqui como resposta para você. Existem milagres que você não está vivendo, porque você não acredita que o poder de Deus pode operar sobre a sua vida. Você acredita que o poder de Deus pode operar na vida do teu vizinho, você acredita que o poder de Deus pode operar na vida do teu pastor, mas você duvida que esse Deus pode operar na tua vida. E eu quero encerrar contando para você sobre a experiência de Pedro, que foi a mesma coisa de Moisés e que foi a mesma coisa de Gideão. Pedro era impulsivo, né? Pedro ali, ele era rígido, psicopata. Pedro, ele era imediatista. Ele queria, né, as coisas ali no seu tempo, na sua hora. E quando Pedro viu Jesus no meio do mar, ele falou assim: se é o Senhor mesmo, me faça ir contigo. Me faça ir até você. E ele colocou o pé dentro d'água e ele não afundou. E ele deu o primeiro passo. E ele deu o segundo passo. Eu não sei você, mas só dele ter pisado na água e não ter afundado, para mim isso já é um baita de um milagre. Só que a Bíblia vai dizer que indo em direção a Jesus, Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar o vento. Deus me deu essa palavra no dia que eu estava dentro do hospital, sabe? Na iminência de perder meu terceiro filho, minha terceira gravidez. E Deus me deu essa palavra. Para que temer o vento se você está andando sobre as águas?
Para que temer o vento se você está andando sobre as águas? É isso que Pedro tinha que ter pensado. O que é o vento se eu estou pisando em cima de uma água? Isso acontece com você. Você está vivendo de milagre em milagre e na primeira dificuldade que aparece, você olha para o vento. Você tira os olhos daquele que te chamou e você olha para a dificuldade. Você tira os olhos da tua provisão e você coloca os teus olhos na dificuldade. E eu tô aqui para te dizer uma coisa, sabe? Pedro, ele não duvidou de Jesus. Gente, vocês estão entendendo aqui? Pedro, ele também, como Moisés e como Gideão, Pedro não duvidou de Jesus. Por que Pedro não duvidou de Jesus? Porque enquanto ele estava afundando, ele não chamou João, ele não chamou Tiago, ele não chamou nenhum dos discípulos, ele não disse assim, joga a boia que eu estou afundando. Não, ele virou para Jesus e falou, Jesus, me salva. Se ele não duvidou de Jesus e ele estava caminhando sobre a palavra de Jesus, por que ele afundou? Porque ele olhou para a sua humanidade. Ele olhou para ele e falou assim, não é possível, eu sou humano e eu estou caminhando sobre as águas como Jesus. Eu não sou digno disso. Por isso que ele olhou para o vento. Consegue entender aqui? Pedro, ele não ficou com medo, né? Não foi do vento, ele não ficou com medo, foi dele afundar, não. Ele ficou com medo dele como ser humano, pecador, cheio das suas debilidades ali, está vivendo uma experiência sobrenatural e Jesus poder proporcionar isso para ele, né? Dentro da história de Pedro, a gente vai vendo todas essas nuances se manifestando sobre essa insegurança de Pedro. Quando Pedro está lá com Paulo, você vai vendo isso se manifestando. Ou seja, as suas dores emocionais, as suas inseguranças te impedem de ver a manifestação dos milagres do Senhor, porque você não está olhando para o lugar certo. Você é pequeno, sim, eu não quero te exaltar aqui. Você é criatura, sim, mas você foi feito filho de Deus. E se Deus te escolheu, Ele não errou nessa escolha. Se Deus te deu uma vocação, se Deus te deu um propósito, se Deus te deu um chamado, Ele não errou nessa escolha. Você que não está confiando no chamado dele, você que não está olhando no espelho e dizendo, eis-me aqui, Senhor, eu posso sim, com o teu aperfeiçoamento, com a tua palavra se moldando em mim, eu posso sim seguir o meu chamado e o meu propósito. E foi exatamente isso que eu fiz. Quando eu entendi que eu, por mim mesma, não sou nada, mas que o Senhor colocou em mim dons, habilidades, para poder seguir o meu propósito, eu simplesmente falei como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Entende? Então eu quero que você agora aí no seu lugar, você vai tirar um print dessa live, né? Você vai tirar um print aí agora, ó, eu vou contar até 3, você vai tirar um print dessa live e você vai postar nos seus stories. Tá certo? Ó, vou tirar com a Bíblia aqui, ó, para você postar aí, né, nos seus stories, para chamar a gente para ver essa live, porque nós precisamos de pessoas posicionadas. Em 1, 2, 3 e... Tira o print! Tira o print e coloca lá nos seus stories e deixe-se ser usada por Deus. Posso te dizer com experiência de causa que quanto mais você se conhece, mais você confia em si mesmo, porque você sabe as suas debilidades, você sabe os seus pontos fracos, você sabe onde você precisa de ajuda, você sabe onde atacar. Então, amadurecer é um processo que acontece, né, todos os dias. A vida cristã, a vida espiritual, desenvolver a sua espiritualidade está ligada a você vencer dores. Desenvolver a sua espiritualidade está totalmente linkada a você vencer dores, porque a dor, ela é um instrumento didático, pedagógico de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 5:8 que, mesmo sendo filho, Jesus aprendeu obediência por meio das coisas que sofreu. Então não deixe as suas dores, seus medos, as suas inseguranças paralisarem você. Use isso para você amadurecer e se tornar cada dia mais parecido com Jesus, tá certo? Ó, tô aqui à disposição, te esperando para realizar a sua análise corporal, para você descobrir a sua identidade, para você descobrir o seu propósito. Eu quero
te ajudar a vencer essa insegurança. Essa insegurança para fazer prova, essa insegurança para falar em público, essa insegurança para você se expor, para você contar as suas ideias para o mundo, qualquer nível de insegurança sobre qualquer coisa, eu quero te ajudar. Me deixa te ajudar. Esse é meu chamado, né? Me deixa te ajudar. Esse é meu chamado, essa é a minha vocação. Deixa eu fazer a sua análise corporal, deixa eu te dar o seu mapa de funcionamento, deixa eu te dar os seus porquês, deixa eu fazer a leitura da sua história no formato do seu corpo, para que eu possa te ajudar a se libertar de todas as amarras de insegurança que te prende, para que você possa fluir no seu chamado, na sua vocação, no seu propósito, glorificando o nome de Jesus aqui nessa terra. Tá certo, meu querido? Um beijo para você, né? Compartilhe muito essa live com as pessoas que você conhece. Eu tenho certeza que elas serão abençoadas, né, através dessa palavra. Você que esteve aqui, ó, beijo no coração, seja abençoado nessa noite em nome de Jesus.